Tudo bem, gurizada? Aqui é a professora Fátima. Eu preparei uns slides explicativos para vocês para ajudar nos nossos conteúdos de Química do segundo ano. Então, conforme eu já havia enviado para vocês um texto e solicitei uma atividade, hoje eu vou explicar esses conteúdos para vocês. Espero que vocês consigam compreender melhor e qualquer dúvida, me perguntem, coloquem nos comentários. Então, nós vamos ver os conceitos de mol, massa molar, massa atômica, massa molecular e a constante de Avogadro. Então, qual é o conceito de mol? Por que é importante este conceito de mol? Porque em química nós trabalhamos com uma unidade de quantidade de matéria, que é o mol. E o símbolo de mol é a letra N minúscula. Então, este mol, esta quantidade de matéria, ela vai se referir a átomos, a moléculas, a elétrons, a íons ou qualquer outra entidade química de interesse. O número de mol, ele vai estar relacionado com a massa daquele átomo ou daquela molécula pela massa molar. Então, vamos relembrar algumas unidades de medida, e isso facilita o entendimento do número de mols, Facilita o entendimento do que é o mol. Então, quando a gente fala em massa, a gente sempre se remete a quilograma. Volume, nós remetemos a litros. Por exemplo, tu tens 1 quilo de arroz. Isso quer dizer que tu tens 1 quilograma de arroz e este 1 quilograma de arroz equivale a 1000 gramas de arroz ou 1 quilograma de qualquer outro composto. Também, se tu pensar em volume, se eu tiver 1 litro de leite, isto é equivalente a 1000 mililitros de leite. E isso representa o volume, que pode ser qualquer outro composto. Também é importante lembrar algumas outras unidades de medida, Por exemplo, a grandeza comprimento, a unidade de medida de comprimento é metro e o símbolo é M. A massa, como eu já havia falado, a unidade de medida dessa grandeza é quilograma. O tempo, a unidade de medida é segundos. A intensidade de corrente elétrica é o ampere. A temperatura termodinâmica é o Kelvin. E em química, a grandeza, quantidade de matéria, a unidade de medida é o mol. E o símbolo também é o mol. Outro conceito importante também de saber é a massa molar. E aqui representada pela letra M maiúscula. Então, o que é essa massa molar? Então, para qualquer amostra de um composto, sua massa é diretamente proporcional à sua quantidade de matéria. Então, a massa é proporcional à quantidade de matéria, como vocês podem estar observando aqui em amarelo. Por exemplo, então, a massa molar do dióxido de carbono é 44 gramas por mol. A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Bom, como é que se chega a esses valores? Através das massas atômicas de cada elemento, presente neste composto. Então, se eu olhar na tabela periódica, a massa do carbono e a massa do oxigênio, e somar essas massas, eu vou obter o valor de 44 gramas por mol. Se eu pegar a massa do sódio, do oxigênio e hidrogênio e somar esses valores, eu vou obter 40 gramas por mol. O que isso significa? Que a cada 44 gramas de gás carbônico corresponde a 1 mol deste gás. Ou aqui no caso do hidróxido de sódio, a cada 40 gramas de hidróxido de sódio
corresponde a 1 mol de hidróxido de sódio. Então, pessoal, outro conceito importante para a gente é a constante de Avogadro. Tá? Essa constante de Avogadro é uma constante de proporção entre a quantidade de matéria e o número de entidades que está ligado a essa quantidade de matéria. Então, como a gente pode observar aqui, né, o N é o número de entidades, que pode ser átomos, moléculas, íons, né? Na é a constante de Avogadro e N é o número de mols, certo? Então, se eu quero saber o número de entidades, de átomos, de íons, de moléculas de uma determinada que se tem, né? O que eu faço? Eu pego a constante de Avogadro, que é um número fixo, e multiplico pelo número de mols, certo? Então, essa constante, ela tem um valor medido experimentalmente, e o valor mais recentemente obtido, e é o recomendado, né, é o 6,02214 vezes 10 na 23 mols, na menos 1, certo? Então, pessoal, vamos fazer uma analogia para vocês compreenderem melhor este conceito de mol e constante de Avogadro, certo? Então, vamos pensar assim. Falei em uma dúzia. Quando falo em uma dúzia, já remete vocês a 12 unidades. Então, se eu tenho uma dúzia de ovos, significa que eu tenho 12 ovos, né? Se eu tenho uma dúzia de bergamotas, significa que eu tenho 12 bergamotas, certo? Vamos por, se eu falar dezena. Bom, falei em dezena, vocês já vão saber que eu estou falando de 10 unidades de alguma coisa. Então, uma dezena de maçãs significa que eu tenho 10 maçãs. Uma dezena de alunos significa que eu tenho 10 alunos. Mas se eu falar para vocês, bom, eu tenho 2 dezenas de alunos, significa que eu vou ter o dobro, né? 20 alunos, o dobro de 10, que é 20 alunos. E assim sucessivamente, certo? Mas agora, se eu falar em mol, né? Mol é quantidade de matéria, certo? Então, se eu tiver 1 mol de um determinado átomo, quanto eu vou ter deste átomo? Né? 6,2214 vezes 10 na 23 átomos. Se eu tiver 1 mol de uma determinada molécula, quantas moléculas eu vou ter em 1 mol? 6,02214 vezes 10 na 23. Né? Mas se eu tiver 2 mols, este valor duplica, né? Se eu tiver 3 mols, este valor triplica, certo? Então, pessoal, vamos falar agora da massa atômica, simbolizado por Ma. Então, essa massa atômica, ela se refere à massa de um átomo, né, normalmente de um dado elemento, e esses valores nós pegamos diretamente da tabela periódica, certo? Já está ali prontinho. Mas como isso foi obtido, né? Essa massa, ela é obtida considerando-se a composição isotópica natural de um dado elemento, e aí eles fazem uma média ponderada, né? Então, eles verificam aquele elemento químico, a quantidade que tem daquele elemento, daquele isótopo, e eles vão fazendo a média. Então, tem isótopos que nós vamos ter 2 isótopos, 3 isótopos, certo? Lembrando, né, o conceito de isótopo, que são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, porém a massa se diferencia. Então, aqui eu mostro um exemplo para vocês, que é a massa atômica do cloro. Então, nós temos 2 isótopos de cloro. Então, eles verificaram a quantidade que existe na natureza desse cloro e a massa dele, né? E do seu outro isótopo, e fizeram uma média ponderada. E com isso, conforme mostra aqui os valores, nós obtivemos a massa atômica do cloro de 35,45
unidades. Então, pessoal, um outro conceito importante a se saber é o conceito de massa molecular. Bom, o que é a massa molecular? É a massa de uma molécula ou de uma fórmula unitária. Aqui cabe lembrar que nós vamos usar o conceito de massa molecular tanto para compostos por ligação covalente quanto para compostos de ligação iônica. Então, essa massa molecular ela vai corresponder à soma das massas atômicas dos átomos que a compõem. O cálculo é muito simples de ser feito. Então, vamos pegar aqui o NH3, tá? Eu quero saber qual é a massa molecular do NH3. Bom, a massa molecular do NH3 vai ser a massa atômica do nitrogênio mais 3 vezes a massa atômica do hidrogênio. De onde eu tiro essas massas atômicas? Esses valores estão na tabela periódica. Então, vocês vão lá na tabela periódica, vejam qual é a massa atômica do nitrogênio e vejam qual é a massa atômica do hidrogênio e façam o cálculo. Neste caso aqui, eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, como é que eu faço? Bom, olhando na tabela periódica, a massa do nitrogênio é 14. Como eu só tenho um nitrogênio, como é que eu faço o cálculo? 14 vezes 1, ou seja, só 14, mais 3 vezes a massa do hidrogênio. Bom, a massa do hidrogênio é 1, então é 3 vezes 1. Então, é 14 mais 3, que dá 17 unidades. O outro exemplo é o óxido de cálcio, o CaO. Então, eu quero saber a massa molecular do óxido de cálcio. Como é que eu calculo isso? Eu vou na tabela periódica, vejo a massa atômica do cálcio e somo com a massa atômica do oxigênio, né? E vou obter o valor de 56,1 unidade, certo? Mais adiante, tem mais explicação sobre como calcular a massa molecular. Então, aqui na tabela periódica, vocês podem consultar, né, os valores. No caso dos exemplos que eu estou dando para vocês, eu arredondei estes valores para facilitar o cálculo, mas vocês podem utilizar os valores como estão na tabela periódica, que é o mais correto. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos de como fazer o cálculo da massa molecular e da massa molar. Tá? Então, o primeiro exemplo é da água. Então, a molécula de água, todos conhecem, né, que é o H2O, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Para eu calcular a massa molecular da água, né, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela periódica, pego a massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do oxigênio, que são os elementos que compõem a fórmula molecular da água. Então, eu verifico que a massa do hidrogênio é 1 grama e multiplico pela quantidade de hidrogênios que eu tenho, que são 2. E eu pego a massa atômica do oxigênio e multiplico pela quantidade de oxigênios que eu tenho, que no caso é 1. E este cálculo, né, que deu 2 e 16, eu somo. Então, 16 mais 2, 18 gramas. Então, este valor, né, de 18 gramas ou 18 unidades, é a massa molecular da água. E qual é a massa molar? A massa molar é correspondente a 1 mol. Então, a cada 18 gramas de água, eu vou ter 1 mol. Se eu tiver 2 mols de água, eu vou ter 36 gramas. E assim sucessivamente, certo? O outro exemplo é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tá? Então, o sal de cozinha, ele é formado por sódio e cloro. Então, eu vou lá na tabela periódica, vejo qual é a massa do sódio e verifico também qual é a massa do cloro. Como eu tenho um sódio e um cloro no cloreto de sódio, né? Então, simplesmente eu somo 23 mais 35,5. E assim eu obtenho, né, o valor da massa molecular do meu cloreto de sódio,
que é 58,5 unidades, ou 58,5 gramas, e também eu obtenho a massa molar dele, né? Que este valor de 58,5 gramas corresponde a 1 mol, certo? Então, se eu tiver 2 mols de cloreto de sódio, eu vou ter o dobro, né, de 58,5 gramas. Se eu pegar o ácido sulfúrico, né, H2SO4. O H2SO4 é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, como é que eu acho a massa molecular deste composto? Vou na tabela periódica, vejo a massa do hidrogênio, vejo a massa do enxofre e vejo a massa do oxigênio, né? Então, como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou pegar a massa do hidrogênio e multiplicar por 2. O enxofre, como eu tenho 1, né, vou multiplicar por 1. E o oxigênio, como eu tenho 4, vou multiplicar a massa dele por 4. E após fazer essa continha, né, simplesmente eu somo. E aí eu obtenho a massa da molécula, né, molecular deste composto. Então, a massa molecular do H2SO4, do ácido sulfúrico, é 98 gramas. E a massa molar é 98 gramas por mol. Então, quer dizer que a cada 98 gramas de H2SO4, eu tenho 1 mol. Se eu pegar o fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio é formado por cálcio, fósforo e oxigênio. Então, eu tenho 3 cálcios, 2 fósforos e 8 oxigênio. Por quê? Se vocês observarem aqui, ó, tem um parênteses entre o PO4 e o número 2. Este 2 multiplica o fósforo e multiplica o oxigênio, certo? Então, como é que fica aqui? Então, a massa do cálcio é 40, como eu tenho 3 cálcios, é 40 vezes 3. A massa do fósforo é 31, como eu tenho 2 fósforos, significa que vai ser 31 vezes 2. E o oxigênio, né, como eu tenho 8, porque é 2 vezes 4, tenho 8, significa que vai ser o quê? 16 vezes 8. E após fazer essa continha, eu somo tudo e eu vou obter 310 gramas. Então, essa é a massa molecular. E a massa molar corresponde a 1 mol. Então, eu represento assim, 310 gramas por mol, certo? Então, pessoal, esse último slide, ele mostra expressões cujo uso não é mais recomendado. Então, deem uma boa olhadinha neste material. Espero que tenham compreendido um pouco melhor estes conceitos que eu dei através de um artigo para vocês lerem. E eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. E qualquer dúvida, coloquem lá nos comentários na nossa sala de aula virtual, que eu estou à disposição. Olhem as atividades e façam as atividades, né? Infelizmente, estamos num momento complicado para todos, né? E não sabemos quando retornaremos às nossas aulas. Os próximos conteúdos vou tentar fazer assim, se vocês gostarem, tá? E um abraço a todos e até mais.